Só para registrar que dia 14 nós vamos ter uma audiência pública lá no Majorca. E provavelmente o senhor deve receber um ofício, ou o Ricardo, para fazer essa apresentação perante a comunidade. E agora eu gostaria de deixar a palavra livre, porque os senhores vereadores têm muita coisa para perguntar, né? Porque na verdade a gente não chamou para assistir um vídeo, mas sim para ver realmente o que os vereadores precisam e o que a comunidade procura esses vereadores para reclamar um monte de coisa da água de São Francisco. Eu vou deixar a palavra livre para os senhores vereadores. Questão de ordem, presidente. Uma palavra ao vereador Salvador. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, a comunidade presente, a empresa Águas de São Francisco. Eu gostaria de começar a fazer algumas perguntas, mas baseando-se hoje não tanto no esgoto, porque eu acredito que sobre a apresentação que foi feita aí, eu acho que a gente não que ficou satisfeito, pelo menos a gente tem alguma coisa a responder à comunidade, porque até então nós não tínhamos nada a informar a comunidade, como é que estavam os projetos, como é que estavam as LAI, as LAP, né? Enfim. E hoje a gente pôde observar através desse vídeo e esperamos que comece essas audiências lá pelo Majorca para esclarecimento, porque a primeira obra de instalação de tratamento vai começar lá no Majorca, então não há nada mais justo que esta comunidade seja informada e que ela possa realmente tirar aquele medo, aquele peso que ela se encontra, de que ela vai receber mais um problema, como foi que a gente aconteceu em gestões passadas, que recebemos lá na comunidade de Miranda, que recebemos um presente de grego da noite para o dia, e sem informação, quando a gente conseguiu identificar o problema, que nós ia receber um presídio, que se fala unidade prisional, mas é um presídio, já estava instalando, então não tinha como você mais rebater. E o que a gente não quer da empresa hoje, também com a comunidade do Majorca e toda a comunidade que vai receber essa estação de tratamento, é receber um presente de grego, receber sem saber realmente qual é o impacto que ele vai receber, porque ele está instalado, né? Ele já mora ali, então, tipo, às vezes é muito cômodo, eu moro lá na Gamboa, vou dar risada, porque, eu não moro no Majorca, mas eu como vereador tenho que estar aqui para defender o direito de todos. Então, nada mais justo quando foi abordado aqui assunto de fazer essa discussão junto de uma audiência pública lá na comunidade, porque tem que se esclarecer para a comunidade que realmente o que vai acontecer e que realmente não vai ser um transtorno, vai ser realmente um conforto, não só para Majorca, mas para São Francisco do Sul. Uma outra pergunta que eu sempre sou abordado, e eu acho que os senhores vereadores, a maioria são abordados também, é que antes da empresa se instalar em São Francisco, antes de ser Águas de São Francisco, ser SAMAI, boa parte da população que queria ter uma rede de água até a sua casa para chegar, vou dar exemplo, um morador que mora lá, tipo na São José do Acaraí, na Tapera. Vamos supor, a água parou ali na igreja católica. Aí o seu Nivaldo, vou dar o nome dele até, o seu Nivaldo quis que essa água fosse até a casa dele, de 1 quilômetro e pouco. O que nos assustou é que ele teve que pagar essa rede. Ele teve que pagar essa rede, antes não era pago. Pela SAMAI não era pago. Ele recebia água e ele teve que pagar. Se não me engano, não tenho os valores aqui agora, mas foi um valor bem alto até. E a gente queria saber o porquê, porque assim, para mim receber esse benefício, a empresa tem que levar esse benefício para mim começar a pagar a fatura, ela tem que ter, por exemplo, passa o telefone, uma fibra lá para a Praia do Ervino, eu não posso pagar porque o telefone, porque eu não tenho na minha casa. Passa mais, o pessoal lá do Ervino recebeu o telefone, então
até a sua casa vai pagar pelo serviço que é as ligações da telefonia. Entendo eu também que da água, a empresa ela teria que tentar subsidiar mais pessoas, claro, ou fazer uma rede para atender futuramente mais demandas, mas não fazer com que essa pessoa tenha que pagar a conta sozinha, como foi o caso do Nivaldo, que me procurou já há muito tempo para fazer esse questionamento. Outra pergunta também que eu queria fazer é sobre a situação dos valores que após passar o contrato da SAMAI com a Água São Francisco, os valores foram muito subfaturados, muito além da inflação, além do estimado, né? Tem pessoas que pagavam aí R$33 de fatura e vieram pagar de cara a taxa 80 e pouco, e assim vai, né? Então, gostaria de saber por que teve esses reajustes fora da realidade, porque a nossa inflação, todo mundo sabe que nós temos que pagar aquilo que também a gente recebe, nunca acontece, mas vamos supor, se a inflação foi 5%, se eu pagasse até 10% ainda não estava não estava muito fora do limite, mas eu recebo 5% ou 3% de reajuste na inflação e eu pago 30%, 40%, daí então é uma situação que a gente gostaria de saber o porquê. Uma outra situação que nós batemos muito aqui na Secretaria de Obras, na Prefeitura, e muitas vezes tem o impacto envolvido e diretamente impactuado pelas águas de São Francisco. Tipo assim, lá na comunidade do Miranda, eu vou dar um exemplo. Na rua São Sebastião, se eu não me engano, lá foi feito uma travessia, uma extensão de rede de água. Foi colocado água, o morador pediu e tal. A rua já não estava 100%, mas ela estava em condições transitáveis. Estava compactada, estava lá, a prefeitura tinha colocado o material e tal. E a empresa foi lá, abriu. Daí eu queria até não fazer uma crítica diretamente à empresa de vocês, mas vocês contratam uma empresa para terceirizar esse serviço. E vocês é que devem fazer essa fiscalização, porque nós, como vereador, não temos essa prerrogativa de ir lá em cima da empresa e dizer, você recebeu isso aqui dessa forma, no mínimo você tem que deixar. Mas vocês, como empresa que terceirizam para essas outras empresas fazer essas ligações, tem que tomar cuidado, porque, tipo assim, nós temos várias ruas hoje com problema de trânsito, não transitável mais, porque ela vai lá, abre o miolo da rua, o meio da rua, coloca uma tubulação, e ela vai lá novamente e joga areia por cima, deu a primeira chuva, já baixa tudo. Então tem que tomar cuidado. Eu queria fazer uma pergunta, como é que funciona isso? Porque nós somos muito cobrados sobre essa situação. Teria mais perguntas, mas eu acredito que alguns vereadores também queiram contribuir com a nossa fala e com a fala aqui com o pessoal da Água São Francisco. Eu fico no aguardo dessas respostas, né? E que a gente possa abrir um entendimento, porque pessoas às vezes estão dependendo. Eu queria, seu Renê, por exemplo, vamos dar um exemplo, um morador lá do São José da Caraí. Ele malmente vai conseguir pagar a taxa da água se ele não cuidar. Imagina ele pagar um financiamento aí, por mais que seja financiado em 10 vezes ou 12 vezes, ele pagar um financiamento dessa rede que o senhor Nivaldo colocou para nós. Eu posso até precisar, se vocês quiserem, trazer esse documento dele, porque eu até tinha orientado que ele não deveria, no momento, fazer o pagamento, sim, buscar as informações sobre isso, porque, tipo assim, eu achei um absurdo, né? Ele pagar por uma rede que depois vai servir para vários moradores antes dele, para ele estar lá na ponta, lá no final, e ele vai ter que pagar essa rede, vai passar por ele, daqui a pouco vai ter, vamos supor, 10 ou 20 que vão usar essa rede, e ele pagou sozinho. Então, isso aí, e ele é uma pessoa aposentado, não que seja bem de vida, não é aposentado, e um que é um autônomo, que trabalha por dia, como é que vai ficar a situação dele? Ele, às vezes, vende a janta para comer o almoço, ou vende o almoço para comer a janta. Então, eu só gostaria de ter essas respostas, e para mim,
fico satisfeito. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. O senhor pode responder? Em relação à implantação do sistema de tratamento de esgoto na região das praias, queria aproveitar a oportunidade e convidar a toda a população para participar da audiência pública que a gente vai fazer lá na região do Majorca, na escola Ida Beatriz, no dia 11/6, às 5 horas da tarde. A empresa vai estar lá com os técnicos, projetistas, para tirar dúvida da população a respeito de como vai funcionar o tratamento, local de instalação, como vai ser o cronograma de obras. Então, todas essas dúvidas vão ser tiradas lá no dia 11/6, lá na escola Ida Beatriz. Foi acordado com o prefeito Renato Belmalo a realização dessa audiência pública. Gostaria também de convidar todos os vereadores que estiverem presentes lá na reunião. Só dá uma olhadinha aqui. Aqui tem marcado uma audiência pública que vai acontecer também no Beatriz, lá no colégio, às 19 horas no dia 14. Então, na verdade, o prefeito... 11 de junho. São situações diferentes, então, reuniões diferentes, que não diferenciam uma da outra. O propósito é o mesmo, mas a concessionária está disposta e aberta a todas tirar as dúvidas da população, e essa vai ser uma reunião de muitas. Então a concessionária está ciente disso e vai fazer parte do cronograma. Aí fica a critério dos vereadores para nós fazer só uma audiência. Porque assim, vai ser levado um carro de som, isso é despesa da Câmara, é dinheiro público. Então não adianta fazer 2 audiências públicas no mês de maio, tem, né? Dá uma parte, vereador. A parte é do senhor. Eu gostaria assim até parabenizar a informação do Renê, e não que eu queira fazer uma defesa do prefeito aqui, mas estou fazendo uma defesa do programa Prefeitura nos Bairros. E no programa Prefeitura nos Bairros foram muitos abordados, muita cobrança da população, ao qual aqui eu quero parabenizar a dona Silvia, que estava aqui presente, a dona Ana Paula, que eles fazem parte da MECA e fazem parte do Conselho do Meio Ambiente. Então, principalmente nas reuniões de prefeitura nos bairros, na região dos balneários, houve sabatina em cima do prefeito e do pessoal da Água São Francisco. E até eu fui o que fiz várias críticas, porque eu acredito que a empresa já deveria ter começado a informar essas informações para a comunidade, e que a empresa andasse em conjunto com a reunião da prefeitura nos bairros. Então, onde surgiu, sabe, senhor presidente, a primeira audiência, como ele falou, que é a primeira de tantas que vão acontecer. Então, eu acredito que essa casa poderia abrir mão dessa audiência pública do dia 14 para o dia 11, para que a gente, aí sim, nós fazemos debate e umas cobranças, sentar com a comunidade primeiro, para a gente tirar todas as informações, para que nessa audiência pública não só a empresa possa falar, mas que essa audiência pública a comunidade possa ter a participação. Essa é a minha opinião, eu sou é o meu pensamento, e aí aqui ficam os demais vereadores que vão discutir o que querem ou não querem. Agora, eu parabenizo para vocês de antemão a atitude de vocês começarem. Nunca é tarde, né? Foi um pouco tarde, mas nunca é tarde para começar, e que possamos então esclarecer a comunidade e a comunidade possa ter essas informações. Só para fazer esse esclarecimento, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Nós vamos depois colocar para votação sobre essa audiência pública, tá? Porque eu não sabia que o prefeito ia fazer, na verdade. Né? Presidente, dá só um minutinho, por favor, eu queria só contribuir assim, Engraçado que depois que a Câmara de Vereadores votou, decidiu a data, agora todo mundo é pai da criança. Todo mundo quer fazer reunião, todo mundo quer falar sobre esgoto, todo mundo quer ser o pai da criança. Quero deixar registrado já, eu sou contra abortar a audiência pública pela Câmara de Vereadores sugerida no dia 14, tá? E acho que conclamo os pais para que a gente mantenha, até porque é a primeira. Nós não podemos esperar mais um mês para lá, para o mês de junho. Nada contra
a informação. Mas se já tem uma audiência marcada, eu sou totalmente contra cancelamento da audiência. Obrigado, presidente. Vereador, depois nós vamos botar para votação. Eu gostaria que o senhor concluísse a fala do vereador Dodô e dessas explicações, as 3 perguntas que ele fez para o senhor. Sim, só esclarecendo a respeito dessa audiência do dia 11 de junho, a gente entrou no rito das audiências públicas da Fátima, então a gente jogou para o dia 11 de junho para ter 30 dias de divulgação, para convidar a promotoria, convidar a agência reguladora, para dar tempo de todos que pudessem participar. A respeito da reunião do dia 11, só com relação a isso, de ter prazos para que todos pudessem participar. Com relação à audiência do dia 14, a concessionária apoia que continue sim no dia 14, e a concessionária vai estar lá sim para fazer os esclarecimentos que forem pertinentes. Enfim, como disse, é uma audiência de muitas e estamos à disposição. Se for a decisão dos vereadores permanecer, a concessionária está disposta, sim, sem sombra de dúvida. Respondendo a outra pergunta lá do senhor Nivaldo, lá da Caraí, dentro do regulamento de serviços da concessionária, ela prevê que extensões de rede, elas sairiam gratuitas, ou seja, assim, não haja nenhum tipo de pagamento por parte do solicitante, até 20 metros da onde a rede parou até a casa do solicitante. Então, no caso do senhor Nivaldo, esse valor de 20 metros ultrapassou. Então, essa diferença, de acordo com o regulamento de serviço, ela é repassada ao solicitante. Então, só para deixar claro, esse ponto está previsto no contrato de concessão dentro do regulamento de serviços. Com relação ao aumento das faturas, é importante esclarecer que quando a concessionária assumiu em 2015, ela assumiu um parque de hidrômetros com mais de 15 anos de idade. O que isso significa? Um hidrômetro acima de 5 anos de idade, ele passa a não marcar corretamente. Quando a concessionária assumiu o serviço e começou a realizar as substituições de hidrômetros para melhorar a qualidade da medição, começaram a vir as faturas com distorção. Mas a distorção porque o consumo estava alto e o hidrômetro marcando errado. Então é importante frisar que os aumentos foram de 2015 para cá foram com relação às revisões do IGPM, que estão previstas em contrato, mas a reclamação em si do aumento da fatura é com relação principalmente à substituição de um hidrômetro antigo que não marcava corretamente para um hidrômetro novo que afere corretamente. Sem falar que o aumento do consumo está relacionado a vários pontos, dias de calor, pessoas que têm mais gente dentro de casa, ou com relação a vazamentos internos. Então, todo esse monte de informações tem que ser avaliada para definir do porquê que aumentou. Mas o principal das reclamações que a gente percebe é com relação à troca do hidrômetro, quando a aferição desse hidrômetro é de fato correta. Tudo que passa no hidrômetro, tudo que é consumido pelo cliente é faturado. Com relação à rua São Sebastião, lá no Miranda, a gente tem sim empreiteiras que prestam serviço na execução de extensões de rede. Essa reclamação a gente vai levar e a gente vai tomar as medidas cabíveis com relação à empreiteira. Sempre que tiver problemas com relação à repavimentação, é importantíssimo que os clientes entrem em contato conosco, até para que a gente possa, a gente tem os fiscais fazendo toda a aferição das obras, mas tem pontos que podem não ter ficado conforme era o necessário. Então é importante que repassem para a gente. Nossa obrigação é deixar como fizemos antes. Estou à disposição. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Dioclésio do PP. Obrigado. Renê, em primeiro lugar, parabéns pela licença. Nós dos balneários e acho que toda a cidade, a gente espera por muito tempo por esse tratamento de esgoto. Isso, quanto antes, melhor. Eu queria saber quanto tempo, quantos anos a gente vai levar para ter todos os balneários cobertos, Isso vai levar quantos anos? Eu queria que tu falasse um pouquinho, as pessoas falam do aumento. Qual o aumento que teve depois que vocês assumiram o metro cúbico da água, E quanto custa o metro cúbico aqui e quanto custa em Joinville? Para nós termos uma base, não sei se tu sabe informar.
E outra coisa, o ano passado nós fizemos um projeto nessa casa aqui, né, tu sabe disso. Lá nas praias, né, muitas pessoas que estão no final de rede, quando eles recebem água, né, principalmente na temporada, vocês têm que colocar bastante pressão nos busters para a água ir até o final, recebem também muito ar, e esse ar ele passa pelo relógio e também marca, né? Nós fizemos um projeto aqui para colocar aquele eliminador de ar nas redes, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho a respeito disso. Obrigado. Sim, o senhor pode responder. Dentro do cronograma de obras, a região dos balneários aí é para ser atendida em até 3 anos, toda a região dos balneários vai ser completa, né? Depois de recebida a licença ambiental e instalação, a gente tem um prazo aí de realização da obra da estação como um todo, e depois de atender toda a região dos balneários, após a licença, a gente acredita dentro dos nossos programas 3 anos de obras. 3 anos de obra depois de vocês instalarem a estação de tratamento ou depois que receber a licença? Iniciando a estação de tratamento. Iniciando a estação de tratamento, já iniciam redes nas bacias do Majorca e Enseada. Essas vão ser as primeiras comunidades a serem atendidas. Então, a estação entra em operação, um ano, essas regiões já começam a ser atendidas com esgoto já. 3 anos para as demais, a última bacia, a bacia do Capri, que é a mais longe, para ser atendida. 3 anos. Isso. Com relação ao valor da água em outras cidades, eu tenho de cabeça o valor da Casan, que é, se não me engano, R$ 39,00, ou 10 metros cúbicos. Então, São Francisco do Sul está abaixo da média estadual. Com relação aos eliminatórios... Qual a média de São Francisco do Sul? 33 e 39. 33 e 39. Isso. Com relação à presença de ar na rede, a concessionária vem realizando a instalação de ventosas, que é justamente para, quando há um momento de despressurização da rede, que esse ar possa ser expurgado e não vá para os hidrômetros. Então, desde 2015, a gente vem instalando ventosas nas adutoras, em algumas ruas e pontos mais altos, justamente para que isso não afete ao usuário. Então, a possibilidade de um morador receber conta com, né, ter bastante vento junto com a água é mínima nos próximos anos? E quanto tempo a gente está falando? Quando se há uma despressurização da rede ocasionada por algum tipo de vazamento ou rompimento de adutora ou algo nesse sentido, que a gente conseguiu já diminuir drasticamente desde quando a gente assumiu, então nesses pontos pode haver passagem de ar que no decorrer do mês é mínimo, não chegaria a mudar a categoria de consumo do cliente. Então, dentro das obras de melhoria do sistema de abastecimento, estão previstas as ventosas, que é justamente para evitar mais ainda que não tenha esse tipo de problema. A palavra continua livre. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Cris Manão. Queria iniciar dando boa tarde a todos os vereadores, funcionários da casa, todos aqui presentes, sejam muito bem-vindos, também que nos acompanham pela web. É um prazer estar aqui sentado como vereador e discutir um assunto de tamanho envergadura e importância para o nosso município. Bom, eu queria iniciar a fala agradecendo ao Renê e a toda a sua equipe da Água de São Francisco, que quando a gente recebe reclamação, e não são poucas, né? Nós, de certa maneira, via WhatsApp, via e-mail, via telefone, a gente sempre dá um jeito de comunicar no São Francisco que existe um problema em potencial e em todos os bairros de São Francisco. Pelo menos quando a gente detecta isso, a gente pede uma intervenção imediata pela Água de São Francisco e, assim, pelo menos eu falo como vereador, eu tenho recebido um feedback positivo tanto da água quanto do usuário. Então, eu quero parabenizar assim, pela questão do retorno imediato. Vou descontrair um pouco aqui rapidinho. Tem momentos em que o vereador sabe que estourou o cano e a Água de São Chico não sabe que estourou o cano. E aí o papel de informar também, o René tem agradecido, olha, que bom que você informou, porque não chegou a informação ainda à Água de São Francisco. Então, a gente tem essa sinergia aí com eles.
Bom, precificação já foi falado. Eu tenho muita dúvida com relação à precificação. A gente teve uma deflação nos últimos exercícios. Tudo bem que o indicador do contrato é INPC ou IGPM? IGPM, ok. Então isso não tem como mudar, é contrato, a qual eu votei, tá, René e a equipe, eu votei na gestão anterior eu votei contra a concessão naquela época. Acreditava que existia um outro meio de fazer acontecer o tratamento de esgoto, mas enfim, hoje é realidade e temos que trabalhar em cima do que está aí, né? A minha dúvida com relação à precificação é que a tabela do consumo, a cada faixa, não é faixa etária, mas a cada consumo tem um determinado valor. Nesse ponto teve alteração do SAMAI para a água de São Francisco? Quando a concessionária assumiu em 2015, a concessionária assumiu ainda com a tabela mais baixa ainda que a do SAMAI. Então, dentro da tabela tarifária, as alterações foram só com relação ao GPM. A da metragem pública não houve alteração? Não houve. Tá. Só para não restar dúvidas, o René tem razão, realmente a nossa tabela tarifária é inferior à do SAMAI, aquela época, né, quando foi assumido, porque o contrato ele tem uma modelagem específica e a concessionária assumiu com aquilo que estava previsto em contrato. Exatamente as categorias, acredito que houveram sim algumas alterações, umas para mais e outras para menos. Então, não é verdade nós falarmos que houve aumento de categoria, mas elas não são exatamente iguais. Isso é uma verdade. Tá, ok. É que assim, o que eu queria só pontuar aqui no dia de hoje é que justamente aonde tem maior consumo no município, a metragem cúbica por residência, aonde tem maior consumo é justamente onde teve o incremento financeiro. Isso eu pude perceber, por isso a pergunta, tá? Pois não? Vou complementar. Então, até como o René comentou, na verdade a grande diferença que a gente nota, e isso nós temos o histórico desde o começo e agora, é o consumo micromedido. Então, muitas famílias tinham um relógio antigo e aí, como não havia uma leitura efetiva, se pagava pelo mínimo da categoria. Então, a partir do momento que se passa a medir esse volume, a sensação é de que houve aumento. Mas, na verdade, o que houve é uma medição correta do consumo e, em alguns casos, acaba mudando de categoria, porque, ao invés de pagar a mínima, né, ao ler o consumo, passa para uma categoria seguinte. Mas... Ok. Com relação à pressão, eu até anotei aqui os temas, né? Precificação, pressão. René, ainda há muita reclamação com relação à pressão, tá? Vou lhe dar um exemplo. Ontem fizemos uma reunião no Paulas e a gente consegue ter um levantamento do perfil da pessoa, da comunidade que estava na reunião, né? E a gente tem assim um perfil bem diversificado, faixa etárias dos 16 ao 25 até 60 anos em diante. Então a gente consegue entender assim que a reclamação é bem generalizada. Com relação à pressão, então, principalmente no período matutino, no Paulas específico, simplesmente água some. Eu queria que vocês dessem uma olhada nisso. E em outras regiões de São Francisco, a pressão ela realmente some também. Eu não sei se isso tem relação por um critério, um processo interno de vocês, que aí, enfim, não cabe a mim definir, né? Mas a pressão está sendo uma relação constante e generalizada, tá? A gente tem visto que ela vem muito esbranquiçada, e aí a gente sabe que a aplicação do cloro, né, isso influencia muito. Depois eu tenho que comentar se isso prejudica o consumo humano ou não, se existe alguma tabela reguladora a nível mundial para essa coloração. Queria entrar rapidinho nos 3 assuntos aqui: atendimento, equipe e infraestrutura. Tá?
Queria dizer que no início do trabalho de vocês existia muita reclamação do atendimento. A gente liga, não atende, a gente liga, não retorno, a gente liga e vive ocupado, etc, etc, etc. Esse ponto não tem tido uma reclamação. Tá? Então vocês evoluíram, vocês têm lá hoje um call center de atendimento, eu pude já presenciar, fiz visita e tudo mais. Ponto positivo para vocês, atendimento. Equipe. A equipe que vem atender nós em casa, e quando eu falo nós, é nós mesmo, porque eu também sou consumidor e recebo visitas da equipe de vocês. Eu noto que a pessoa que aparece sabe o que está falando. Então vocês devem estar treinando muito bem o pessoal, a equipe está capacitada para abordagem técnica na residência. Ponto positivo. E a infraestrutura. Vocês não chegam, a equipe de vocês não chega assim com uma mala que tem parafuso, porca, você tira. Alguns profissionais a gente sabe que são bagunçados e tudo mais. Já notei que vocês têm uma organização desde o carro, como é fornecido as chaves, a parte de tubulação, etc, etc, até a questão de simples cola, enfim, coisas simples do atendimento. Então, também queria parabenizar a infraestrutura que vocês oferecem para o funcionário e para nós, consumidores, também está positiva. Agora, como eu falei, pressão e coloração temos que evoluir. Tá? É o meu puxão de orelha a vocês. Eu sou um vereador construtivo, tá? Não sou destrutivo, tento construir e melhorar, então é isso que eu queria que vocês analisassem, os indicadores de vocês, para de repente evoluir. Tá? Com relação ao esgoto, eu sinceramente já ouvi, o doutor fez perguntas importantes, o vereador Euclésio também, o presidente também já colocou alguns pontos, mas o restante acho que eu vou deixar para o audiência do dia 14, porque lá vai ser o foro específico do ET, então não adianta hoje discutir, vou deixar hoje mais a água, o atendimento, etc. Tá? E o ponto principal, muitos estão me procurando no gabinete a respeito da troca do padrão, que há uma exigência por parte da Água de São Francisco de troca e tem que ser um valor alto, eu não estou me lembrando aqui, 300 e poucos reais, salvo engano. Eu queria que você explicasse para nós o que está pegando realmente, o porquê dessa troca. Não dá para parcelar isso que nem Casas Bahia, né, em 50 vezes, sem juros. Dá uma parte dele. Pois não. É uma grande verdade, você lembrou agora, eu esqueci de perguntar, mas tem muita gente reclamando do valor, né, e por que da obrigatoriedade de se fazer se já tinha esse hidrômetro infantil, né? Bem lembrado, parabéns. É isso aí, minha parte seria isso e vamos em frente. Senhor presidente, só para mim pegar um ganchinho do vereador aqui sobre o cloro, realmente isso não é só na região aqui, a região do Morro da Cruz, a região do Miranda, tem dia que é insuportável, não tem como tomar água, está difícil, então isso foi muito bem abordado por ele, essa nossa região está complicada, né? Então eu também gostaria de poder levar uma resposta para aquela comunidade. Ok, o senhor pode responder. Com relação ao cloro, né, água branca não é sinônimo de cloro na água, mesmo porque o cloro não é branco, o cloro é amarelado. Né? Então, o que é água branca? Né? Quando chega a água branca na casa? No processo de pressurização da água que vai a todas as casas, no sistema de bombeamento, existem algumas microbolhas que são desintegradas na própria água mesmo. O ar que está dentro da água é desintegrado no processo de rotação do bombeamento. E isso faz com que o ar fique com a coloração mais esbranquiçada e dá essa sensação de que a água está com a coloração branca, né? Mas não é com relação a cloro. Se você pega aquela água, põe num copo, espera 5 minutinhos, 5 minutinhos, ela vai ficar limpa novamente. Mas a coloração branca da água não tem nada a ver com cloro, porque o cloro ele é amarelado. Então, se fosse cloro, a água estaria indo amarelada, né? E
E aí com concentração que ninguém ia conseguir beber. Quem que rege isso, né? É a normativa 2914 do Ministério da Saúde, que estabelece os padrões de potabilidade, desde cor, turbidez, cloração, fluoretação, desde da parte biológica. Então, quem rege é essa portaria. Quem controla? Vigilância Sanitária, tanto municipal quanto estadual. A gente faz os nossos controles com o nosso laboratório interno e com um laboratório terceiro independente das nossas análises. Com relação à reclamação de pressão e de falta de água no Paulas, o Paulas sempre sofreu com falta de água, né, com baixa pressão em alguns momentos do dia. Dentro do nosso programa, a gente já está prevendo já alguns reforços importantes de rede para garantir que a água chegue lá no Paulas. É importante frisar que a estrutura que a gente recebeu era uma estrutura que estava subdimensionada do consumo que tinha, e a gente já está prevendo já inclusão de reforços de rede e até de boosters para que o Paulas possa ser de fato plenamente atendido. Então já está dentro do nosso programa. É um problema que já existia e que agora a gente já está propondo uma solução dentro de obras que a gente vai ter que executar. Eu agradeço o comentário com relação à empresa, né? A gente tem programas dentro da empresa. Se vocês abordarem nossos funcionários, eles vão comentar com vocês que a gente tem programas de capacitação, tem programas que fazem o desenvolvimento dos nossos colaboradores, e se o carro está organizado, dentro está organizado, né? A empresa está organizada, o carro está organizado. Então, isso é para refletir mesmo no morador, no consumidor, para perceber que a empresa está alinhada, e sempre a empresa vai disponibilizar o melhor serviço para o morador. Isso eu gostaria de deixar bem frisado. Presidente, me perdoe. Perdão, posso... Eu tenho só mais uma perguntinha, se eu me permitir. Estou permitindo. É muito normal estourar cana em São Chico? Sim. É frequência isso? Porque muitas pessoas reclamam da água barrenta, assim, que volta e meia aparece. Sim. Por que aparece, né? E explique para nós isso, por favor. O sistema de saneamento de abastecimento de São Francisco do Sul é um sistema de mais de 20 anos de implantado em alguns pontos, né? Principalmente na região central aqui. Então a gente tem tubulações muito antigas e com processos produtivos muito antigos, né? Então hoje tem um programa dentro da concessionária que é da substituição da rede. Então tem alguns pontos dentro da unidade, dentro da cidade de São Francisco do Sul, que a gente está fazendo a substituição da rede justamente para que evite problemas com o estouro das redes. E muito é do material já antigo, né, defasado, muito é da forma como foi executado anteriormente. Mas a concessionária vem realizando essas substituições justamente para que possa evitar esse tipo de problema. Outro ponto que eu havia esquecido, que é em relação às caixas padrões, vou retomar aqui. Quando é obrigatório fazer ou mudar o padrão, né, ou alterar o cavalete local? O que a gente percebe muito, principalmente na região das praias, casas de veraneio, são os hidrômetros internos, onde a gente não consegue fazer a leitura, onde a gente não consegue fazer nenhum tipo de manutenção, porque o hidrômetro está porta dentro, né? Geralmente as portas estão fechadas, os muros, apesar de alguns serem baixos na região da praia, né, na cidade toda, no meio cultural, mas a gente não pode, às vezes o HD está vazando dentro da casa, a gente não pode pular o muro porque o HD está vazando. Então, alguns desses clientes que a gente percebeu que a gente não conseguia fazer a manutenção, eles foram notificados para que possam fazer a transferência desse cavalete que está interno para a mureta, ou o muro, ou a calçada da casa. Por quê? Para que a gente possa ter acesso, para que a gente consiga fazer as leituras do consumo e para que a gente consiga fazer manutenção. Se está vazando, é complicado, ter que esperar o morador chegar para ter que abrir o portão, e aí vazou, alagou a casa, encheu a casa d'água. Então, quando é obrigatório? Quando o padrão está irregular. Quando o padrão está interno, a gente não consegue acesso para fazer de alguma forma a manutenção. Nesse sentido que todos que foram notificados estão pedindo para fazer o deslocamento do cavalete.
vai fazer um padrão normal, quando uma casa não tem a água, você gasta R$85 no padrão. Por que você gasta 300 e poucos reais para fazer a transferência de 5 metros cá para frente? O valor do deslocamento de cavalete é R$149. Mas aí é com tudo, né? Isso, aí inclui o hidrômetro novo, que geralmente o hidrômetro a gente inclui um kit de cavalete novo. Você já falou em cheiro não vai existir e tal. Mas ele me diz uma coisa, a gente sabe que eu já tenho ido várias cidades, que inclusive fora do Brasil, algumas ilhas que têm um tratamento de esgoto muito bem feito. Eu não sei o nome agora, não lembro, mas foi feito um cinturão de esgoto ao redor da ilha para ter um tratamento decente, para que não caia no mar. O emissário vai sair no Rio Acaraí, correto? E não na Praia Grande. Tá, me diz uma coisa, René. Vamos falar em bolo de fecal, que é a lama final, correto? Muita gente questionou isso a mim. Que fim final vai ser dado aquele bolo fecal que vai ficar lá no fundo, porque a água vai tratar, ela vai cair, vamos supor, 100% limpo no rio. O rio tem aquele... Eu estive no Fátima conversando lá, o João do Gás estava junto comigo, que a gente, cada vez que a gente vai falando, o povo sabia que a gente ia lá falar sobre isso, que o Cris fala, que todos nós falamos aqui, que a gente é cobrado. Tudo que foi falado aqui, eu reforço a gente é cobrado. Eu vou dar um parabéns realmente, tudo que o Cris falou, o entendimento de vocês é muito bom. Ontem mesmo eu estava ali, eu moro ali na travessia da Água Branca, estava o pessoal fazendo uma perfuração ali para melhorar, é isso, né? Uma melhora muito boa, inclusive, estavam trabalhando ali. Então, o pessoal bem eficiente, muito educado, conversei com ele, liguei para o presidente. Então, assim, quero saber que fim final, que é um questionamento que o pessoal da Tapera, eles nos questionam e veio para mim até uma abaixo-assinada, que eu até levei, entreguei lá no Fátima, mas eu acho que se o Fátima deu a liberação é porque está dentro da legalidade. Quero saber que fim vai dar esse final desse bolo, de ficar dessa lama, aonde ela vai parar no final, se é isso. É uma pergunta bem... É uma pergunta bem pertinente, né? Vou ressaltar quanto a Fátima, o IMA, Instituto Meio Ambiente de Santa Catarina, é um dos mais rígidos do Brasil, né? Importante deixar claro isso. Onde vai o bolo fecal, né? O que sobra? Então, dentro do processo de tratamento, a parte sólida, a matéria orgânica, ela fica num que a gente chama de lodo, né? Então esse lodo ele vai ser retirado da estação e vai ser desidratado e enviado para um aterro industrial, um aterro sanitário. Então o bolo fecal não vai para o rio, retorna para o rio somente o efluente límpido, né? Então, como a gente mostrou no vídeo anterior, retorna água límpida, né? Melhor do que o Rio Acaraí. Isso que eu queria deixar frisado, que a água límpida e de qualidade melhor do que o rio está hoje. Foi o que eu questionei com o pessoal, os moradores, que ia ser, o que você acha melhor? Ter fezes no rio ou uma água limpa com o tratamento de aterro, sei lá, sanitário do bolo de fecal, que é a lama final, né? Obrigado, René. Devolvo, presidente. Obrigado, vereador. Eu gostaria de deixar a palavra livre ainda. O vereador que não falou, né? Senhor presidente, desculpa mais uma vez. Vou pedir, talvez em nome de todos os vereadores, seria possível nós fazer uma visita a essa estrutura em Piracicaba? Sim. Se os vereadores... Eu queria ver, assim, igual o Silvio Santos, né? Eu acredito vendo. Eu queria conhecer, eu queria ver o modus operandi, a tecnologia, conversar com a vizinhança ao redor, bater um papo sobre tudo que você falou. Um pedido, tá, presidente? Ok. Sim. É importante, por exemplo, em Piracicaba a gente tem estações de tratamento de esgoto dentro de zonas altamente adensadas, que não tem nenhum impacto na vizinhança, não tem impacto na dor, e estações de tratamento de esgoto implantadas em condomínios bastante caros, né? Está ali, o vizinho é a estação de tratamento de esgoto, né? Então, para mostrar que não tem realmente esse impacto de vizinhança. Deixa a palavra livre, só falta o vereador Duca falando. Na verdade eu também tinha mais perguntas, mas o vereador Dodô se antecipou, né? Parabéns pelas perguntas do senhor, que realmente eu gostaria que o senhor levasse nessa casa aqui, que nós, já que foi feito essa concessão, acho que há 2 anos atrás, né? 1 ano, 3 anos. Então, a gente não estava aqui como vereador, né?
Então, assim, ó, que funcione realmente. E que vocês olhem realmente as coisas que acontecem no nosso município, porque nós, vereadores, somos muito cobrados. Quando é feita uma instalação de água ou um reparo, realmente o vereador está falando a verdade. Fica aquele buraco, fica aquela lajota para colocar, e eu acho que isso aí não pode acontecer, entende? Mas graças a Deus a gente sabe que você está atento, você é uma pessoa eficiente. Já estive fazendo uma visita lá, né, na Águas de São Francisco, e quando eu posso, cada vez que existe um problema que a comunidade me procura, eu sempre estou entrando em contato com o senhor está resolvendo. Quero dar os parabéns. Esse foi o convite, né, dos vereadores, o Cris Manão, o Tuca e o vereador Dodô, né, que pediram para o senhor vir aqui. E nós também já estamos convidando o Ricardo, né, o presidente, que vá, e o senhor também vá nessa audiência pública. Depois a gente vai colocar para votação, para ver se realmente a gente faz essa audiência ou não, tá ok? Agradeço a presença do senhor. Se o senhor quiser falar alguma palavra ainda de consideração, pode falar. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de fazer esses esclarecimentos, dizer que a Água de São Francisco do Sul está disponível de todos, tanto os vereadores como a comunidade, está de portas abertas, né, para tirar as dúvidas, e sempre que tiverem problemas, dúvidas, sugestões, procurem a gente, tragam os problemas para a gente conseguir resolver e dar essa resposta, diminuir esse tempo de resposta para todos e oferecer o melhor serviço para a comunidade. Estou à disposição de todos. Tá ok. Obrigado, Solicito aos vereadores